tenho a comentar, eu sou completamente a favor, sou ativista nessa área há muitos anos já, contra testes em animais. Eu acho que está certíssimo, parabenizo o governo do estado de ter coragem de fazer isso. Eu trabalho com parte toxicológica, de avaliação toxicológica. Então, o que eu faço principalmente é avaliar uma substância, procurar tudo o que existe a respeito dela, faço parte de avaliações em sílico, que são em computação, né, com sistemas computacionais, e quando é necessário, quando a gente percebe que tem algum endpoint, algum desfecho toxicológico que é desconhecido, então a gente sempre busca os métodos alternativos que suportem essa evidência. Então, assim, para a maior parte dos compostos, né, dos ingredientes cosméticos, falando a verdade, a grande maioria já foi exaustivamente testada. E infelizmente o que a gente vê, às vezes você vai procurar um ingrediente, você encontra o mesmo teste tendo sido realizado por mais de 30, 40 vezes, às vezes, o mesmo ensaio. Ou seja, você matou animais e não se aproveita um dado do outro. Existe um arcabouço de literatura, hoje com uma facilidade de consulta muito mais fácil do que era 20 anos atrás, por exemplo, né? E as pessoas aproveitam muito o que a gente faz é isso. Né? Existem as avaliações por similaridade que permitem, com um grau de confiança muito grande, você conhecer o que esse composto faz. E com relação aos endpoints críticos que a gente fala, a reprotoxicidade, então todos os efeitos reprodutivos, não só má formação, as pessoas pensam em reprotoxicidade sempre aquele efeito talidomida, má formação, etc. Mas existem outros efeitos reprotóxicos, tem substâncias, por exemplo, que impedem que o menino seja fértil, que interferem sobre o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos durante a infância. E esse menino nunca vai saber disso, só quando ele estiver lá com seus 30, 35 anos, for lá querer ter os seus filhos, e aí ele descobre que ele não tem produção de gametas suficiente. Muitas vezes uma coisa que aconteceu atrás. Isso é uma exposição reprotóxica. É uma exposição que, por exemplo, impede a maturação dos óvulos. Um exemplo disso é a própria pílula anticoncepcional. Todo mundo toma. É uma substância reprotóxica. Então, assim, os modificadores endócrinos, né? Os reguladores endócrinos, que às vezes até interferem, assim, provocam má formação nos meninos, tem mudança de comportamento que hoje são associadas, como, por exemplo, a bisfenil A, que era um coadjuvante da síntese de plásticos e que hoje está proibida em mamadeiras, esse tipo de coisa, né? Só que esses efeitos são pouquíssimos estudados em ingredientes cosméticos. Então o pessoal fala assim, não pode cancelar os testes em animais, etc., porque tem aqueles efeitos de longo prazo, da vida inteira, que ninguém vai saber. Mas hoje não é feito. Na verdade, os outros ensaios que se faz hoje, corrosividade, irritabilidade ocular, é um absurdo que ainda se faça isso em um animal, porque existem métodos alternativos, validados, né? No Brasil ainda são mais caros, sim, mas enquanto a gente não cobrar que isso seja feito, certo? Nunca vai haver investimento suficiente aqui para que a gente tenha a condição de fazer. Eu acho que o maior problema mesmo disso é se providenciar a infraestrutura. Enquanto não houver demanda, não vai haver essa infraestrutura. Enquanto tiver esse pensamento permissivo de você aceitar uma barbárie só porque, teoricamente, aqui nós não teríamos como fazer. E quem quer faz e dá um jeito de fazer. Eu gostaria de completar a sua colocação, né? A Sociedade Brasileira de Métodos Alternativos, ela foi fundada em março do ano passado, então alguns meses antes da invasão do Instituto Real que aconteceu. Nós sabemos que existem muitos ativistas aqui no Brasil preocupados e colocando muito em emoção. Então,
Hoje a gente sabe que existem mesoterapeutas que são validados e que a gente já pode sim começar a utilizá-los e aí reduzir o número de animais usados, mas a gente não tem todos os testes para avaliação da toxicidade ainda validados. Então nós podemos ir substituindo os testes realizados em animais conforme os mesooperativos vão sendo validados, né? Eu acho o governador hoje colocou a proibição dos testes em animais, dos testes realizados em animais para produtos cosméticos, mas ele não vetou a comercialização desses produtos aqui no estado. Então a empresa ela pode ir fazer em Minas Gerais, fazer no Sul, entendeu? E aí trazer os seus cosméticos para cá. Então ele foi uma determinação política, eu acho que ele fez, e que é um começo também, né, da gente diminuir os testes realizados em animais e começar a forçar as empresas, as universidades, as instituições governamentais a começar a entender o que são esses mesooperativos. Eu acho que na Europa foi feita uma proibição progressiva dos testes realizados em animais. Então, a partir de 2004, foi proibido os testes e a experimentação em animal, mas a comercialização ainda era possível. E aí foi feita uma proibição progressiva. Em 2009, foi proibido a realização de testes em animais e também a comercialização dos produtos de ingredientes e produtos acabados, com exceção de 3 testes: a toxicosmética, a dose repetitiva, e a dose repetitiva. Então, 3 métodos ainda eram possíveis fazer os testes em animais até março de 2013. Então, a partir de 2013, aí está proibido completamente os testes animais para ingredientes cosméticos, para produtos acabados, como também a sua comercialização nos países da Comissão Europeia. Tem que acompanhar, eu acredito que os métodos alternativos eles têm que ter investimento para estudar, para serem estudados, para serem validados. É um movimento que hoje já está acontecendo, tendo a criação do BRACVA, né, que é o Centro Brasileiro de Validação de Mesoalternativos, que foi um projeto assinado entre a Anvisa e Fiocruz. Então eles assinaram e criaram esse Centro de Validação de Mesoalternativos aqui no Brasil. Mas que infelizmente ele está andando em passos lentos, porque não tem investimento. Então, por mais que o governo tenha aprovado e assinado isso, ele não traz investimento. Então, nós temos que procurar. E tem um outro fator, né? Na verdade, o Brasil, né, e por isso que eu falo, eu apoio 100% a atitude política do governador, porque assim, o Brasil entrou super tarde. Essa história na Europa começou, não foi em 2009. 2009 foi um deadline assim, que já era a segunda prorrogação. A primeira foi lá atrás, 2003, 2004, a primeira publicação. Então o que acontece? O mundo inteiro estava caminhando para isso, e aqui todo mundo fingindo que não viu. Algumas empresas que fizeram investimentos maciços, né? A gente tem aí algumas líderes no mercado que vêm há anos gastando muito dinheiro porque acreditam nisso, acreditam não só nos aspectos éticos, mas também porque queriam se colocar à frente, entender como tudo isso funciona. Então são hoje empresas que são líderes nessa área de toxicologia in vitro, certo? Mas o que a gente fala é, nós entramos já muito atrasados, né? A BRACVA é interessante, tudo, mas assim, eu, por exemplo, eu discordo completamente da proposta de você revalidar o que já está validado lá fora. Que você comprova que aqui se consegue fazer igual é uma coisa. Você fazer todos os testes, tudo de novo, por uma coisa que já foi feita, já foi muito estudada, porque assim, Danotec a gente não saiu do zero, né? Entrou no Brasil pronto.
A maior parte das coisas entra aqui já pronto. Por que esse tipo de coisa a gente não consegue aproveitar também? No Brasil nós temos uma grandes dificuldades de implementação de métodos. Então, nós temos problemas administrativos super sérios. Alfândega não, Anvisa, não é nem a culpa da... A gente fica falando da alfândega como se fosse a coitada da Polícia Federal. A Polícia Federal não tem nada a ver. O problema aí é a Anvisa, na liberação de células, por exemplo. Mas isso é uma coisa que deve haver uma pressão da sociedade para que se resolva isso. É inadmissível, mas não é um privilégio da nossa área. Né? A gente conhece pessoas que às vezes precisam de medicamento e morrem e não tem o medicamento. Aquele pessoal, aqueles meninos que se queimaram lá no sul, vários deles morreram no incêndio lá da Kids, né? Morreram porque não tinham medicamento para combater a intoxicação com cianeto. Então, assim, e porque não dava para importar e foi difícil e levou muito tempo. Então, assim, a gente fala, não é um privilégio da área de in vitro ter essas dificuldades, né? Então, nesse ponto, assim, a gente vê o papel da sociedade super importante, principalmente para todos esses entraves. Mas a gente não sai do zero, né? Por isso que, assim, o sair do zero é uma coisa, assim, um problema, né? A gente não pode esperar ter o mesmo tempo, porque a gente já está saindo de um ponto muito avançado. Hoje já se conhece. Já mostraram o caminho. Não, já se conhece, já tem coisas estabelecidas. Aqui no Brasil a gente tem competências que já trabalharam diretamente com todos esses métodos. Né? Então, assim, Simone trabalhou muito tempo também com isso, né? Estamos trabalhando, nós nos conhecemos já há 24 anos. Trabalhando nessa área. E trabalhando nessa área, métodos in vitro. Então, assim... para desenvolver os meios alternativos no Brasil, nós estamos enfrentando vários problemas. Um deles é a importação de materiais e reagentes. Então, enquanto que na Europa você pede o produto hoje, chega amanhã ou no mesmo dia, aqui demora 3 meses para conseguir chegar o produto no mercado. Então, para avaliar a irritação dérmica, por exemplo, já tem um método alternativo validado, em vez de fazer em coelho, você pode fazer no método, na pele equivalente. Esse método já está validado, já é comercializado na Europa, nos Estados Unidos. Esses kits de pele equivalente, eles chegam até mesmo na Índia e em Israel. Eles são reconhecidos pela OECD, e não é só para a área cosmética, é para qualquer coisa. Para irritação, para corrosão, de qualquer tipo de ingrediente químico, não é só para cosmético. Né? E aí ele para, porque ele para na alfândega, e na alfândega demora 8 dias para ser liberado. Facilita também. 8 dias para ser liberado e ele tem 5 dias de validade, então ele morre esperando a liberação pela Anvisa. Então é um produto biológico que morre. A gente várias pessoas tentaram importar, já perderam seu dinheiro importando esse kit. E aí o que acontece? As empresas que querem ter os seus produtos brasileiros que sejam comercializados na Europa perdem a competitividade. Então não pode ir para o mercado europeu. Então essa Ou fazer lá. Sim, ou fazer lá. Várias empresas estão fazendo, mandando amostra e faz o teste na Europa, nos Estados Unidos. Porque é uma judiação. Que aí leva mais tempo. O Brasil tem competência, tem pessoal, tem condições de fazer. Desde que esses entraves, principalmente burocráticos e sem nenhum tipo de justificativa plausível, e sem que você falasse assim, tem uma justificativa. Não, parece que é assim, um orgulho. Eu não sei exatamente o que motiva tantos porquês, assim. Né? Mas é uma situação assim, terrível. Por isso que eu falo assim, enquanto não houver uma posição firme, mas firme mesmo, tipo, é proibido e pronto, vão ter que se virar. Aí o setor começa a falar assim, bom, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, agora nós vamos resolver, porque não se consegue implantar aqui. E a Esbemalt, ela foi até o Conselho perguntar por que não foi aceito o projeto do HSI, né, do TROI, para a proibição dos testes realizados em animais para cosméticos no território nacional. E o Conselho nos deu essa resposta de que
Brasil ainda não está preparado para a implementação dos meios alternativos. Então, uma delas é a falta de laboratórios privados para oferecer os serviços. Outra é o problema da importação de materiais reagentes aqui no Brasil, no país, né? E também recurso humano. Nós não temos muitas pessoas treinadas e com conhecimento para utilizar os meios alternativos aqui no Brasil. Então, esses foram os 3 pontos, motivos pelos quais o Conselho não aprovou o projeto Vocês acreditam? O Conselho é o Conselho de Experimentação Animal. A maior parte dos diretores do Conselho são farmacologistas da velha guarda, todos eles com seus laboratórios de experimentação animal. Certo? Eles não são um comitê isento. Tanto não são isentos que não tem ninguém da área de ativismo pró-animal que se propõe a trabalhar dentro do Conselho. Ninguém é assim. Porque assim é uma coisa muito complicada mesmo. Né? E além de tudo, além de ter esse olhar que não é um olhar isento e descompromissado, porque eles têm um interesse, né, tem conflito de interesse na hora de avaliar essa questão. Também me pergunto muito seriamente, porque isso é uma coisa que a gente encontra não só no Brasil, em vários locais, mas aqui com mais frequência, relatórios que vêm de alguns laboratórios que você fala assim, cadê a acreditação desse laboratório? Ele não é acreditado. A grande maioria dos laboratórios de experimentação animal do Brasil que estão hoje fazendo os testes não passaram por nenhum tipo de acreditação internacional. Tanto que no Brasil, os testes e medicamentos que são feitos aqui em animais, quando vai sair do Brasil, eles têm que fazer tudo de novo em biotérios acreditados, porque os daqui não são acreditados. Então, acreditado por acreditado, falando seriamente, acreditado por não acreditado, vale, você pega um bom laboratório in vitro, que seja certificado, em boas práticas de laboratório, confio 1000 vezes mais no laboratório desses do que no biotério que não passa por uma acreditação. E aí hoje, assim, dentro desses 3 pontos que o Conselho falou sobre laboratórios práticos, que utilizam mais alternativos, nós temos muito poucos. O meu é um deles, eu fundei a Atridiskin, que hoje é uma empresa do Grupo Investiga, Nós abrimos aqui em Campinas, eu abri porque realmente na época não existia, mas hoje a gente vê que muitos laboratórios tentam abrir e pouco depois fecham porque não tem mercado. Então, uma vez que não tem, a Anvisa não exige os meios alternativos, não cria esse mercado para os meios alternativos, e aí os poucos laboratórios que poderiam estar aí oferecendo esse serviço, sendo acreditados, sendo boas práticas do laboratório, eles não vão para frente. Então é um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. Mas você vê, é a contramão da história do mundo, né? Porque no mundo inteiro os ensaios em animais durante a graduação estão sendo banidos. Salvo algumas exceções na medicina, nos últimos anos, para cirurgia, etc., certo? Que aí realmente tem algumas, porque já existem vários modelos, né? Mas salvo algumas exceções, o resto, todos os ensaios, já existem modelos alternativos, todos. Existem várias faculdades. No Brasil, a Faculdade de Medicina do ABC baniu ensaios em animais já há vários anos. Foi um trabalho conjunto, um esforço de pesquisa das professoras, a professora Regina Beltrame, que foi quem encabeçou esse movimento, né? Ela fez um trabalho violento ali com os docentes, levantando métodos, custos, projeto para implantação, modificação de aulas. É lógico, o cara dá aula há 30 anos com os ratinhos, para que ele vai mudar agora? Então, assim, hoje, né, em vários locais do mundo, inclusive alguns locais do Brasil, já estão sendo banidos. A hora que se me fala de uma coisa dessas, o que a gente pode sentir? Não, eu estava ciente, mas assim, é uma coisa assim que a gente, você só fica assim penalizado, não tem outra palavra. A gente fica assim
realmente, sim, é uma judiação, é uma pena, é uma coisa que até traz um demérito para o país, porque as pessoas olham para a gente, sabe assim, o mundo inteiro evoluindo e o país ali, ó, sendo puxado para trás, numa questão que envolve ética, que envolve como lidar com a vida, o respeito à vida. A gente tem vários problemas nesse meio do caminho, não é só com os de animais, a experimentação em humanos também é um problema no Brasil. Você vê, as empresas de pesquisa clínica hoje recebem, às vezes, material para avaliar. O efeito aqui não é obrigatório fazer um dossiê de segurança, né, um safety assessment, como é na Europa. Então, assim, a gente tem vários entraves, né, no país ainda. Eu acredito assim que é uma posição hoje minha, pessoal, é que os testes realizados em animais, eles não podem ser completamente substituídos hoje. Não tem como a gente fazer isso, porque ainda existem muitas avaliações de toxicidade antes de chegar no humano, que a gente precisa ter certeza que aquele ativo ou aquele produto cosmético final, ou fármaco, ou artigos escolares que vão na boca dos nossos filhos, eles vão, mas a gente tem certeza que não vai causar nenhum efeito adverso, tanto nos nossos bebês, nas nossas crianças, nos nossos amigos, né? Nós então, mesmos, nós estamos envelhecendo, certo? A gente usa nosso batom e tal. Então, a gente precisa ter essa certeza. Ao mesmo tempo, a gente também tem que ter o investimento para ter os nossos testes in vitro. Então, agora não é nem método alternativo, porque quando a gente fala de método alternativo, a gente ainda pode usar animal. O método alternativo é redução, substituição e eliminação da dor. Então, o que a gente quer chegar no fim é substituição completa dos testes em animais. Mas que hoje isso não é possível. E que vai durar, sei lá, 20, 50, é capaz de lá na Europa durar 100 anos e aqui no Brasil durar 500, mas é uma visão que a gente tem que ter e colocar foco e investimento nisso. E tem que ter uma abordagem estratégica também, que é o que as empresas que optaram pelo comportamento ético com relação à pesquisa em animais, né? As empresas têm um posicionamento muito claro, porque tem vários... Não tem perigo que a gente conhece. Por exemplo, hoje tem situações muito claras, por exemplo, de não oferecer nenhum tipo de risco de mutagênese ou carcinogênese. São técnicas em sílico que a gente faz, são alguns métodos in vitro, né? E combinando esse conhecimento, você hoje consegue dizer, olha, isso aqui não oferece risco de ser um carcinógeno. Mas a gente tem as coisas que a gente chama zona cinza, né? Aqueles, tem também os claramente cinza, esses também, você não precisa testar no animal se você já tem um posicionamento assim, você olha a molécula, olha as propriedades químicas e físicas daquela molécula, fala para ela assim, isso aqui tem chance de dar câncer, você já tira ela do seu portfólio, pronto, né? Para que fazer um teste já tem risco de realmente ser carcinógeno, né? Agora, tem aquela zona cinza, onde você fala assim, olha, não é 100% de chance que dê certo, que dê câncer, por exemplo, mas também não é zero. O que se faz? Então, nessa situação é que a gente fala assim, aí eu precisaria realmente ir para um teste animal, porque hoje ainda não temos uma alternativa in vitro que elimine esse teste. Nessas situações é que a gente fala, aí a gente vê o brio de quem acredita de verdade. Porque eu já vi empresas abandonarem projetos caros porque chegou num ponto onde falou, estamos em zona cinza. Zona cinza? Então pode ser que a gente só vai resolver isso se tiver um teste animal? Vamos deixar o projeto. O dia que tiver uma resposta in vitro, a gente volta. Então esse não é que fala assim que a gente quer que coloque um produto no mercado que não se garanta a segurança. Só que talvez o investimento realmente em pesquisa fique um pouco mais restrito, vai ter momentos de decisão onde você não vai ter como sair dessa zona cinza, e aí você tem às vezes que abandonar por enquanto não tem. Ninguém está falando para ir sem segurança, pelo contrário, eu sou mãe, você é avó e tal. Então assim,
Claro. Precisa ter segurança. Mas o que a gente fala é esse momento, assim. Essa zona cinza, realmente, a gente ainda não tem muitas respostas, né? Mas porque é claramente não vai acontecer nada, não tem razão, não tem motivo, certo? É um cosmético, é um produto para beleza, é um produto para bem-estar. Se você falasse para mim assim, não, é a chance da cura da AIDS, da cura da esquistossomose, da malária, eu até falava assim, coitado dos ratinhos, né? Coitado dos ratinhos, é zona cinza, mas não é, né? Nós estamos falando de beleza, em termos de valores, assim, e aí, minha escala. hoje, assim, eu, apesar de a gente ficar triste com algumas posições, a gente percebe que o Brasil está avançando. Então, vemos a criação do Brackman, né, que a gente precisa validar os métodos, co-validar, que eles falam, dos métodos já validados lá fora, porque é por causa dos nossos laboratórios, dos reagentes que nós usamos aqui, que não são os mesmos usados lá fora. Então a gente precisa de uma co-validação e por isso os métodos o Brackman. Aí como que está trabalhando? O Brackman recebe as propostas brasileiras de substituição dos testes animais, para validação. Aí o Brackman chama os laboratórios que foram cadastrados no RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos, também criado na mesma época que o Brackman. Esse método é mandado... Brackman é o que sigla? Brackman é Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, que é a mesma coisa que o ECVA, que é o Centro Europeu de Validação de Métodos Alternativos. Tá? E aí ele manda esse procedimento para os laboratórios credenciados dentro do RENAMA. Esses laboratórios então repetem os testes, entram no processo de validação dessa metodologia, validam, depois volta, é analisado por um comitê, por profissionais chamados pelo Brackman para avaliar aquele processo. A prova vai para o Conceia, o Conceia avalia todo aquele material, porque dentro do Conceia tem uma câmara permanente de métodos alternativos. Então, no Conceia ele funciona com 4 câmeras, onde uma delas é só de métodos alternativos. Manda para o Conceia, quando o Conceia aprova e fala, esse método foi validado e é para substituição para irritação ocular, por exemplo. Então, a partir daí, a Anvisa tem que acatar o que o Conceia está falando. Então, por isso que o HSI foi e levou a proposta de eliminação de testes realizados em animais para o Conceia, porque o Conceia hoje foi criado para ter esse poder. Apesar de que está muito mais lento do que a gente imagina, está muito mais devagar do que a gente gostaria. Não, e tem uma outra questão, né, Simone, que é importante que a gente tem que questionar um pouco esses protocolos que se criaram, esses processos aí, porque a verdade é a seguinte, nós somos signatários da OECD. O Brasil, o Inmetro é signatário, né, então a gente aceita o que é feito pelo OECD como padrão, né, então todas as áreas aí, alimentos, né, esse tipo de coisa assim, normativas, de testes, de toda a parte de transportes, etc. Tudo que a OECD faz, certo? O Brasil é signatário, o Brasil participa também na elaboração, etc. E, portanto, o método OECD, desde que você pratique o método de acordo com o que está no OECD e se qualifique, né? Tem todos os métodos, tem teste de qualificação onde você tem que comprovar que você está fazendo certo, tal. Todos esses métodos têm que ser aceitos, isso aí é lei. E de repente a gente criou, né, faz parte, aí é lei, é o presidente da República que assina esse acordo com a OECD, não é o governador ou o prefeito, não, é o presidente da República. Então isso é uma lei, é um acordo, é um tratado internacional. E a partir do momento que a OECD tem esses métodos reconhecidos, certo, como métodos oficiais que substituem, eu questiono muito por que num determinado momento aqui dentro não se reconhece esse método. Porque falar assim, nós temos que ter um método, um centro para validar outros métodos, porque tem muita coisa, não dá para deixar só para os europeus desenvolverem. Tem muito estudo novo para ser feito, porque tem vários endpoints que não se conhecem. Tem várias coisas que hoje ainda não se consegue estimar ou que se precisa melhorar, mas revalidar ou refazer o que já está feito, o que já está aceito,
o que já foi validado interlaboratorialmente, com vários laboratórios, etc., e é um método validado, reconhecido, implantado pela OECD, eu particularmente discordo em gênero, número e grau. É uma questão política. Não, porque assim, a gente tem visto que se eu fizer a citotoxicidade, que é o ECD 129, que foi validado para a redução do número de animais para a toxicidade oral aguda, então a ECD 129, o Inmetro, ele já está convalidando esse teste dentro da rede de laboratórios do RENAMA. Então, esse teste, se você fizer no meu laboratório, fizer um laboratório dentro da USP ou dentro da Unicamp, uma mesma substância química do mesmo lote vai dar resultado diferente. Por quê? Porque, apesar de eles não são acreditados, eles não seguem BPL, boas práticas de laboratório. Aí a questão é outra. Aí nós não estamos falando do método. Nós estamos falando da gente ter laboratórios acreditados, não mas é do como método. É conduzido Aí é outra questão. Então é isso que se o laboratório, por exemplo, não, que eles estejam preocupados com as boas práticas, 100%. Que eles garantam que os métodos que já são validados lá fora sejam praticados aqui em laboratórios competentes, que o cara fala que está usando célula X, ele está usando célula X, que fala que ele faz todos os controles, por exemplo, teve 3T3, né, que é um de fototoxicidade, certo? Tem uma série de controles que você tem que fazer aqui no método mesmo, está descrito, está preconizado que você tem que usar aqueles controles, porque as células variam de lote a lote, então se elas tiverem um desvio com aquelas substâncias controle, você já sabe que aquele lote não está bom, vai ter que reproduzir o ensaio, certo? Está escrito no método isso. Se a pessoa não faz isso, aí ela não está executando o método. Então aí não é mais uma questão de validar o método, é outra questão. E aí, quando você fala de confiabilidade do laboratório, se o laboratório não consegue fazer o in vitro, também não sei se ele consegue fazer um doseamento sem ter boas práticas. Então, assim, é aquela história, se você já não confia no resultado do laboratório, como controlar o laboratório, como ter certeza que como acontece com os testes animais também, você faz um laboratório e dá um resultado. Um exemplo disso é com artigos escolares, fugindo um pouco de cosmético. Então, artigos escolares está com um problemão enorme dentro. Artigos escolares é necessário se fazer teste a cada lote de fabricação de caneta. Essa caneta que você usa, tinta, você precisa usar animal para irritação dérmica e toxicidade oral aguda para cada lote de isso fabricação. É um absurdo. Então, eles estão gastando, estão sacrificando por volta de 20 mil animais só para isso. Então, por que você vê que é absurdo? São absurdos na lei, né? E que dá pra gente fazer, dá pra gente trabalhar, dá pra implementar. Estamos já tem que racionalizar isso. Porque a análise toxicológica, por exemplo, o Safety Assessment, ele se baseia o quê? Na composição, no que existe de informação a respeito do material. Por que não se faz Safety Assessment desse material e se garante a qualidade do material? Nível de contaminante, de metal pesado, esse tipo de coisa. Porque não tem sentido, é um absurdo o negócio. São vários absurdos que a gente acha em vários setores. Então, o setor de saneantes, por exemplo, os saneantes ele tem que seguir GHS, que é Globally Harmonized System, que é global, pela própria palavra que fala, é global, é uma legislação para transporte de substâncias químicas, né, e rotulagem, e aí você tem que seguir. Aqui no Brasil não é muito bem implementado, está sem discussão. Não está bem em discussão, já foi aceito, mudou-se a regulamentação, a ABNT e a Biquim fizeram um trabalho imenso para fazer a nacionalização, né? A tradução e fazer as normas de elaboração, de ficha de segurança de produtos, as normas está tudo feito, pela lei tem que ser aplicado, tanto que essas normas são de acesso livre, gratuito, porque é obrigação por lei que elas sejam obedecidas e tal. A questão é, alguém olha essas fichas de segurança? Ninguém olha, ninguém pune. Então a questão não é mudar a lei, é o de sempre. O Brasil tem leis maravilhosas. Dizem que os nossos juristas, né, já ouvi isso de alguns juristas, o nosso Código Penal é um dos melhores do mundo, está tudo previsto.
E para tudo tem uma penalidade. O problema é, se o cara não faz certo, o que acontece? Que é essa questão, né? Quer dizer, o cara está desenvolvendo um método, está fazendo lá no laboratório e ele não segue os controles certinhos, como tem que ser e tal. Então a culpa não é do método, de novo. Então eu acho absurdo. Quando você fica sempre perguntando, não, então vamos continuar fazendo em animal porque ainda não tem os laboratórios. Mas em animal eu também sei que eu também não tenho essa confiabilidade. Com animal eu tenho um outro problema. Tem testes que se confiou por tanto tempo, por exemplo, o teste de alergênese. O pessoal fala, porque os alergênicos, o falso negativo de teste em animal é da ordem de 30% a 40%, que é a mesma faixa do que se tem hoje com os testes in vitro. Então, assim, o pessoal não quer tirar os testes em animais para alergênicos aqui no Brasil. Fica com essa discussão por quê? É um teste caro, desse dinheiro, né? Mas, assim, em termos práticos, quando você fala assim, tá bom, então vamos fazer uma pergunta. Vou pegar 500 compostos que já foram estudados e vou ver o que aconteceu com eles no mercado. 30% a 40%, tudo ok nos testes em animais e chega no mercado alergênico. E aí você fala pra mim, o in vitro mesmo, não é nem o LLNA, né? In vitro, de reatividade com proteínas, ele dá essa faixa. Eu não vejo problema em você substituir um pelo outro com essa confiabilidade. Porque você exigir 99% de segurança com in vitro, se o animal já não está te dando naquela faixa. Mas eu vou esquentar um pouco mais a polêmica também, agora não. Matéria-prima. Então, lá na Europa, eles focam muito para ingredientes. Então, você tem que ter uma avaliação de segurança de ingredientes. E o produto acabado, a avaliação de segurança do produto acabado é baseada nos seus ingredientes. E você vai confirmar que o produto é seguro fazendo em voluntários, em humanos. Aí, aqui no Brasil, não é feito isso para cosméticos. Não se faz esse safety assessment que a gente fala. Não se faz. Quer dizer, não se faz não, tem algumas empresas que fazem. Os produtos cosméticos finais, eles vão ser testados diretos em humanos. Então, sem ter feito uma avaliação prévia. Eles vão ser literalmente testados em humanos. O que faz hoje é obrigatório pela resolução, que era 196 agora é 466. 466, que todo produto que é testado em humanos, você tem que passar por um comitê de ética. Então, é passado por um comitê de ética, mas esse comitê de ética ele não está preparado em relação como avaliador de segurança de um produto cosmético. Eu faço parte, por exemplo, do Fórum Permanente, eu sou do meu comitê executivo do Fórum Permanente de Comitê de Ética em Pesquisa e Pesquisa Clínica, né? E o FOCEP, aqui de São Paulo, é mantido até, nós temos o apoio da Câmara Municipal. E assim, uma ação que a gente tem feito nesse sentido é tentar prover os relatores de informações para que eles consigam avaliar esses dossiês que vão para a mão deles, certo? E ver se ali tem realmente informação suficiente. Mas a gente já sabe, não tem. Tem poucas empresas aqui que fazem realmente um safety assessment antes de mandar para a pesquisa clínica. E as empresas de pesquisa clínica, por sua vez, fazem teste em pessoas, não é comprovação em pessoas. Então, a gente sabe que se você pega o produto acabado, então empresas de produto acabado, se essas empresas de produto acabado começarem a exigir de seus fornecedores de matéria-prima o dossiê de segurança, dossiê não é ISS, o dossiê, exatamente, não é ficha de segurança. Não é ficha de segurança, é dossiê de segurança de cada matéria-prima. Aí se começar já reduz o tempo de estudo. E ele sabe com o que ele está de trabalhando. Eficácia, tempo de estudo de segurança do seu produto cosmético, entendeu? Já reduz o número de testes feitos. Então tudo isso é tempo e dinheiro gasto só na avaliação de segurança. E hoje ainda tem uma outra vertente que é até cruel no mercado nacional, né? Porque você faz, por exemplo, né, comparando a Europa com o Brasil. Quando você pega a Europa, você faz um dossiê, um safety assessment de cada ingrediente, uma avaliação bem profunda. Aí você faz o safety assessment da fórmula, das condições dela, das especificações das matérias-primas, produto acabado, etc. E aí, se necessário,
você pede um ensaio, que normalmente são muito mais simples, porque as partes mais perigosas você já avaliou, já sabe que não tem perigo e tal. E aí se gasta dinheiro com o que lá? Com os testes de eficácia, com outros ensaios que vão permitir o quê? Não é só o marketing, é a evolução do mercado, do conhecimento, das fórmulas, de como trabalhar melhor e tal. Então a qualidade dos produtos sobe muito mais. Aqui, como não tem nada disso feito, tem que fazer 300 milhões de testes básicos. E aí fala para ele assim, não, mas seria interessante fazer tal e tal teste. Não dá por quê? Porque ele tem que fazer todos os básicos, porque ele não consegue pular aquela primeira etapa. Por exemplo, uma compatibilidade, você faz na Europa, teste simples, de uma semana, de aplicação contínua e tal, para a maior parte dos casos é mais do que suficiente, porque você já tem o resto que fecha. Aqui você não tem, porque nada foi avaliado, nem eu, se fosse a autoridade sanitária, ia liberar com aquela pouca informação. Não sei como os laboratórios de pesquisa clínica fazem, né, essa parte de dossiês, comitês de ética, mas os comitês estão aprovando. Então, assim, vai depender muito do a gente ainda tem que crescer, ética. a gente ainda tem que crescer nesse sentido. Acho que a primeira coisa é as pessoas têm que perceber que isso aí não é uma demanda injusta, e é uma demanda do consumidor. E a área cosmética, na verdade, o banimento moral já aconteceu. Então, assim, o consumidor de cosmético hoje ele prefere isso. Certo? Então não adianta, é um caminho. Na área cosmética não adianta o pessoal ficar esperneando, né? Eu acho assim, quanto mais rápido a gente andar, a gente apoiar isso, quanto mais o governo investir, quanto mais as instituições de classe e tal se esforçarem, se empenharem em acabar com esses entraves, melhor para o setor e para o país, né? É um setor que emprega muita gente. Então, quando a gente fala de ter problemas, né, eu não quero que só venha multinacional para cá e feche as empresas pequenas, né? Eu quero que as empresas pequenas consigam se manter a população trabalhando. Eu acho que esse é o único caminho. Eu acho assim que a gente o Brasil está caminhando muito mais devagar do que o resto do mundo, a parte legislativa, né? Mas nós temos aí uma missão, são poucos os profissionais, os expertises em métodos alternativos aqui no Brasil, mas eu acho que é um potencial, a gente tem recurso humano para isso, cabe a nós treinarmos esse pessoal todo, é um mercado que vai se abrindo, né? Mas eu peço assim para as empresas cosméticas e empresas de matéria-prima começar a ter olhos voltados para isso, né? Para a avaliação dos seus produtos, para a formação de pessoas avaliadoras de segurança, porque vai começar a ser cada vez mais exigido isso das empresas de matéria-prima. Então, a gente está trabalhando como sociedade brasileira, nós estamos trabalhando junto com a Anvisa, vamos dar cursos para a gerência geral, não só de cosméticos, mas como agrotóxicos, como alimentos e como saneantes. Então, nós vamos estar atuando e é uma tendência mesmo. Então, eu acho que as empresas de cosméticos e matéria-primas e ingredientes, eu acho que elas têm que começar a perceber, a gente está percebendo que algumas estão procurando, temos aí mais de 1.000, quase 2.000 empresas. São 1.680, 1.700 empresas aqui no oficiais, Brasil, né? Oficiais, mas a gente tira delas 20 que têm demonstrado interesse, que estão mais à frente nesse assunto. Então é isso de As grandes são, né? Muito grandes, né? Então são essa colocação que eu faço, eu vejo uma luz no final do túnel, mas o túnel é comprido. Mas a gente tem que começar Mas de a gente algum, tem que né? começar. Tem Não, que e a dar gente o tem que primeiro olhar, passo. e a gente tem que olhar os outros setores, né? Olhar a história. A gente fala assim, um exemplo mais clássico é aquele de Americana, né? Aquelas fábricas de tecido que eram referência nacional e ninguém se modernizou. O dia que teve abertura de mercado, a cidade quebrou. Ficou uma fábrica que tinha um filho que foi estudar na Europa e esse cara voltou e ele brigou muito com o pai dele para inovar as máquinas, investiu muito nisso, o pai brigando com ele e tal. Quando abriu o mercado, ele foi o único que sobrou. Então a gente fala assim,
As pessoas têm que criar, a gente tem que aprender com os outros setores. Tem uma quebradeira porque a gente não acompanhou a tecnologia no mundo de hoje, onde você aperta o botão e você está com o mundo na mão. Né? Então a gente precisa realmente ter coragem. Só concluindo, na Europa saiu um artigo falando que na Europa se usa 0,24% de todos os animais testados para a toxicologia, só 0,24% é para cosméticos. Então vamos ver se aqui no Brasil a gente consegue chegar talvez até um número menor que isso, né? No próximo já